Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Mexotech. A diversão de hoje será resolver a questão 21 da prova do ENAD de 2014. A prova é a de engenharia mecânica e a questão se refere a um assunto muito importante na mecânica, que é vibrações mecânicas. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte: a gente tem aqui um sistema de 1 grau de liberdade, a massa-mola. Esse sistema está constituído aí por 3 molas associadas em paralelo, cada uma com uma constante K, e 2 amortecedores associados em paralelo, cada um com um coeficiente de amortecimento C. Ele diz o seguinte, que esse sistema está sob vibração forçada, e esse movimento ocorre devido ao desbalanceamento rotativo de uma massa m0. Essa massa desbalanceada está a uma distância do centro de rotação, uma distância h. Tá? Então é como se tivesse aqui do centro, ó, né? Se tivesse um motorzinho aqui, desse centrinho, tivesse uma barra ou um braço de comprimento h, e aqui na extremidade eu tivesse uma massa m0. E essa massa está sobre uma rotação devido a esse motorzinho que está no centro. Tá? Ele tem uma rotação, aí, uma velocidade angular. Então, conforme ele vai girando, ele vai causando uma força devido à força centrípeta, né, da massa, né, e devido a essa força eu causo a excitação do meu sistema, fazendo com que ele se desloque, né, na vertical. Esse deslocamento vertical é medido aqui pela coordenada x. Tá? Bom, o sistema apresenta a frequência de excitação de 600 RPM, ou seja, a rotação desse sisteminha aqui, ó, né, dessa barra de comprimento H e a massa, né, que está justamente na extremidade. Então, a rotação deste cara aqui é 600 RPM. Tá? Bom, os dados são o seguinte: a massa M, que é a massa do blocão aqui, mais a massa M0, porque ele diz aqui no enunciado que dentro do M0, do M está o M0. Então, o M0 está aqui dentro. Tá? Então, ele diz isso daí. Então, a massa do sistema é 10 kg. A constante elástica de cada uma das molas é 120 newtons por metro. O coeficiente de amortecimento de cada um dos amortecedores é 50 newtons segundo por metro. E esse desbalanceamento aqui, M0H, é 0,01 kg/metro. Tá? Então, o que ele pede? A equação diferencial de movimento e a frequência natural do sistema em radianos por segundo. Aí ele dá, são dadas por. E aí no slide seguinte a gente vai ver aí as alternativas. Então, o passo é encontrar essa equação governante, dela calcular as frequências naturais e assinalar qual é a alternativa correta. Bom, temos aqui as alternativas de A até E, cada uma delas apresentando a equação governante e a respectiva frequência natural do sistema. Bom, aqui eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou calcular a rigidez e o amortecimento equivalente do sistema. Depois eu parto aí para a montagem da equação governante desse sistema. Então, como eu tenho 3 molas aqui, ó, 3 molinhas associadas em paralelo, simplesmente eu vou calcular a mola equivalente, né? Ou seja, aquela mola que, se eu substituir o conjunto por ela, vai produzir exatamente o mesmo efeito. Tá? Então, o K equivalente, eu vou chamar de KE, e como as 3 estão associadas em paralelo, né? A rigidez de molas em paralelo, simplesmente a gente soma. Tá? Então, como são 3 molas, então eu tenho 3K. Então, 3K é aí a rigidez equivalente do sistema. O amortecimento funciona do mesmo jeito, tá? Então, o amortecimento equivalente, que eu vou chamar de CE, vai ser igual a 2 vezes o valor do amortecimento, tá? Então, 2 vezes o C. Então, está aqui o amortecimento equivalente e aqui a rigidez equivalente. Bom, com esses dados aí eu vou conseguir construir
tanto a equação e obter a frequência natural do sistema. Então vamos ao próximo slide. Temos aqui o sistema simplificado, onde no lugar das 3 molas eu tenho a mola equivalente. No lugar dos 2 amortecedores eu tenho o amortecedor equivalente. E tenho aqui desenhado o sistema desbalanceado, onde eu tenho a massa M executando o movimento de rotação devido à barra de comprimento H, que a mantém neste movimento, que faz com que ela gire neste movimento. A massa M é a massa total, que inclui a massa do bloco, mais a massa desbalanceada. Tá? E agora eu vou escrever a forma geral da equação diferencial governante de um sistema de 1 grau de liberdade sob vibração forçada, que é o caso aqui. Tá? Então ela tem essa carinha aqui, ó. M equivalente vezes derivada segunda da resposta do sistema. Quem é a resposta do sistema? É a equação de deslocamento. Tá? É justamente a função, né, de deslocamento em função do tempo aí do sistema. Tá? E essa função aí, veja que é em relação à coordenada x, né? Então é a função horária de x. Né? Então o x, a coordenada x, ela está na vertical, tá? Como a gente viu já no enunciado. Aí esse sistema oscila em torno de uma posição de equilíbrio que a gente vai cotar como zero. Bom, ME, que é o M equivalente vezes a derivada segunda da resposta, mais o coeficiente de amortecimento equivalente vezes a derivada primeira da resposta, mais a rigidez equivalente vezes a resposta, tudo isso aqui igual a força excitadora F de T. Então, esta equação aqui é a equação geral, tá? Forma geral. Forma geral aí da equação diferencial governante para um movimento sobre vibração de um sistema sobre vibração forçada. Bom, agora eu vou fazer a análise das forças. Tá? Como eu tenho uma massa sofrendo aí uma rotação, né, essa massa está sob a influência de uma força centrípeta, que é justamente a força que a mantém neste movimento. Tá? Força centrípeta. Essa força centrípeta é igual, né, devido à tração dessa barra de comprimento H. Então, a barra ela mantém a massa nessa trajetória circular. Tá? Então, essa tração aí é a mesma intensidade da força centrípeta. Bom, em relação aqui, onde essa extremidade, que é justamente a extremidade presa na massa, imagine como se tivesse um motorzinho aqui preso à massa. Tá? Justamente aqui a força centrípeta por ação e reação vai ter um sentido contrário. Tá? Então a força centrípeta tem este sentido aqui, ó, tá? Este sentido aqui, sentido contrário. Tá? É justamente o que a massa percebe, a força que a massa percebe devido ao desbalanceamento, devido à rotação aí, e o desbalanceamento da massa M, M0. Tá? Bom, onde então entra a força F de T, que é justamente a força excitadora variável no tempo? Ela entra aqui, ó, é uma força que atua na vertical, tá? Ela entra aqui. Como aqui FCP é justamente a força centrípeta que está atuando sobre a massa, a parcela vertical, que é justamente a parcela da força F de T que atua na vertical, é essa daqui, esse vetorzinho aqui. Então eu vou chamar ele de F de T, certo? Então F de T, novamente, é a componente da força centrípeta, só que é a componente na vertical. Tá? Se a gente fizer o diagrama aqui, ó, vamos fazer um diagrama bonitinho aqui. Então, o F de T na vertical, uma vez que ele é a componente da força centrípeta, vou fazer um tracejado na horizontal, e aqui eu tenho a minha força centrípeta. Tá? A força centrípeta ela vai ser sempre constante, mas F de T vai variar. Por quê? Porque esse ângulo θ que eu estou cotando aqui em relação à horizontal vai variar também conforme a massa vai se deslocando, vai executando a trajetória circular, esse θ vai variando. Tá? Como o θ vai variando, ele, pela função horária lá do movimento circular, a gente pode escrever ele como sendo a velocidade angular vezes o tempo. Tá? Porque quem é o θ? O θ é o espaço angular. O espaço angular
é velocidade angular vezes tempo. É análogo, vezes tempo, né? É análogo a cinemática, né, em movimento retilíneo, né? Espaço igual a velocidade vezes tempo. Aqui é espaço angular vezes velocidade angular vezes tempo. Tá? Então, a gente tem aqui que o ômega é isso daqui. Bom, então, olhando aqui a decomposição dos vetores, eu sei que a força centrípeta vai ser... Opa, a força centrípeta não. A força F de T vai ser igual à força centrípeta vezes o seno, né? O seno de θ. Tá? Porque a força F de T é o cateto oposto ao ângulo θ. Bom, tenho duas equações já bem bacaninhas aqui, né? Eu já posso ainda fazer alguma manipulação e depois eu parto aí para tentar determinar a força centrípeta. Bom, como eu sei que o θ, né, o θ aqui, ó, ele é ômega t, então eu já faço a substituição, tá? Substituo aqui, ó. Então, o F de t é igual à força centrípeta vezes seno de ômega t. Então, a força excitadora já está ganhando uma carinha aí, tá? Agora, basta a gente, né, descobrir a expressão que dá a força centrípeta. Bom, a força centrípeta vai ser o seguinte, né? Ela é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Tá? Sendo o V a velocidade tangencial. Então, a gente sabe que o V é igual ao ômega vezes o R. Passando isso aqui para o nosso caso, então a força centrípeta vai ser igual. A massa em questão que está sofrendo um movimento circular é o m0. Então fica assim, m0 vezes. Né? Aí no lugar do ômega R, no lugar do V, eu vou colocar ômega R, tá? Só que o nosso R é H lá na situação. Tá? Então fica ômega vezes H. Tá? O raio lá tem comprimento H. Ao quadrado, tudo isso aqui dividido, então no lugar do R, novamente eu ponho o H. Isso aqui vai resultar em m0 vezes ômega ao quadrado vezes h. Então, é essa a expressão da força centrípeta para o nosso caso. Então, agora fazendo então, a força F de T, a força excitadora F de T, ela vai ser, no lugar da força centrípeta, eu coloco isso daqui, ela vai ser igual a m0 vezes ômega ao quadrado h vezes seno de ômega t. Pronto, a gente tem já a parcela da força excitadora. Tá? Esse cara aqui é a força excitadora. Bom, agora vamos para a parte, né, para a mão esquerda da equação diferencial, né, governante. É justamente onde tem a parcela de inércia, de amortecimento e de rigidez. Bom, no lugar da massa equivalente, eu vou colocar o m, porque o m já insere todas as massas do sistema. Então, a equação, né, vou colocar aqui a equação governante, né, eu vou ter m, x, dois pontos, mais, no lugar do C equivalente, eu vou colocar 2C, que a gente já calculou anteriormente, vezes o x ponto, mais, no lugar do K equivalente, eu coloco 3K, vezes x. Tudo isso, então, vai ficar igual a m0 vezes, já vou alterar para ficar fácil, né, conforme os dados fornecidos, m0h é dado no problema, né, vezes ômega ao quadrado vezes seno de ômega t.
Pronto, tá aí a nossa forma da equação. Bom, e agora, que alternativa que é? Não dá para saber logo de cara, precisa substituir agora os valores. Tá? Dá para fazer algumas continhas de imediato, né? Bom, a massa eu sei que vale 10, o C, que é o coeficiente de amortecimento, vale 50, então eu sei que 2C vai ser 100 newtons segundo por metro. A rigidez é 120, né? Então eu sei que o 3K vai ser igual a 360, ou 3 vezes 120, né? 3 vezes 120 é igual a 360 newtons por metro, tá? Bom, o M0H, ele é igual a 0,01, certo? Agora a gente só precisa calcular o ômega. Bom, a frequência, sabe-se que ela é 600 RPM. Se eu dividir por 60, né, dividir aqui por 60, eu vou ter como resultado que a frequência é igual, tá, a 10 RPS, rotações por segundo, 10 rotações por segundo, ou a frequência é igual a 10 Hz, tá? Então aí a nossa frequencinha. Eu sei que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, minha velocidade angular vai ser 2π vezes 10, o que resulta que a nossa velocidade angular é 20π radianos por segundo. Está aqui. Bom, agora é só substituir tudo na fórmula, tá? Tudo aí na equação. Então, a equação fica da seguinte maneira. Vou escrever aqui a equação governante. Equação governante. A massa é 10, né? Então, vai ficar 10, x 2 pontos, mais 100, que é o amortecimento equivalente, x ponto, mais 360, que é a rigidez equivalente, vezes x, igual. Aí, vai estar M0 vezes H. M0 vezes H é 0,01. 0,01 vezes o ômega ao quadrado, que é o que a gente já calculou, então é 20 ao quadrado. Tudo isso aqui vê 20π. Opa, não vamos esquecer do π, né? 20π ao quadrado vezes seno de 20π vezes t. Aí, isso aqui vai dar 20π quadrado, dá 400π quadrado, vezes 0,01 dá 4. Então, tudo isso aqui vai dar 4π quadrado. Então, vai resultar em 10 x 2 pontos, mais 100 x ponto, mais 360 x igual 4π, né? π quadrado vezes seno de 20π vezes t. Tá? Vamos fazer esse t direito, né? Vezes t. Tá aí. Bom, tá aí a equação. Se dividirmos tudo por 10, que é o que se faz habitualmente para obter o formato geral de uma equação diferencial, a gente pega aqui o termo, o coeficiente que acompanha a derivada mais alta e divide por todos os termos da equação. Então, se dividir tudo por 10, isso aqui vai dar
né? Então, divide tudo por 10. Isso aqui vai dar x, 2 pontos, mais 10x ponto, mais 36x, tudo isso aqui igual 0,4 π quadrado vezes seno vezes o seno de 20 πt. Bom, tá aí a nossa resposta essa questão, da questão 21 aí da prova do ENAD de 2014. Tá? Agora vamos para o cálculo da frequência natural. No caso seria a frequência natural circular, porque ele pede em radianos por segundo. A gente sabe que a frequência natural, ômega-n, ela é exatamente igual à raiz da divisão entre a rigidez equivalente, né, e a massa equivalente. A rigidez equivalente, ela está 360, né? Equivalente vai ser 360 newtons por metro. E a massa equivalente, ela é igual a 10 kg. Está todo mundo no sistema internacional, então a velocidade angular natural, ou a frequência natural aqui circular, ela já sai em radianos por segundo. Tá? Então, ômega n vai ser igual a raiz de 360 por 10. Portanto, temos que ômega n é igual a raiz quadrada de 36. Então, a gente chega à conclusão que ômega n é igual a 6 radianos por segundo. Olhando a resposta da frequência natural e da equação governante do sistema de 1 grau de liberdade sujeito à vibração forçada, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a E. Tá? Então é só assinalar a alternativa E e tá tudo certinho. Bom, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de clicar em curtir, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tá? Fiquem atentos aí às próximas novidades, que vai aparecer muita coisa boa com relação às questões do ENAD. Tá? Eu vou fazer vários vídeos do ENAD. Fique atento aos cursos. Entrem num site, né? Tem um curso de elementos finitos muito bom lá para vocês fazerem, se tiverem interesse. E é isso aí. Fiquem com Deus e boa sorte.